Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez aí, boa noite, queridos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar então com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração há mais ou menos há 2 semanas atrás. E eu quero, pela graça de Deus aqui, estar falando um pouco sobre esse tema. Eu vou pedir para colocar o tema agora. E o tema é descida pela cura, descida pela sua cura e não pela desculpa. Amém? Então, só para você memorizar, descida pela sua cura, descida pela sua libertação, descida realmente por uma virada na sua vida e não mais pela desculpa. Então, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, mais uma vez nós queremos entregar esse momento ao Senhor, assim como foi pela manhã, tarde. Seja conosco agora à noite, Senhor. Fale, por favor, ao nosso coração. Realmente que o Senhor tenha total acesso e total liberdade. Senhor, as partes mais ocultas, escondidas na nossa vida, o Senhor conhece. Mas que o Senhor fale conosco, Pai, para que possamos receber essa palavra e sair por aquela porta ali, Jesus, transformados pelo poder do seu Espírito e da sua palavra. Assim nós oramos em o nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, decidi realmente pela cura e não mais pelas desculpas. Eu creio de verdade que nós estamos vivendo dias estão chegando, dias estão se aproximando, que nós temos que decidir realmente no nosso espírito a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Temos que decidir isso. Sabe, enquanto a gente está em cima do muro, enquanto a gente está na dúvida, enquanto a gente não sabe o que quer, então pouca coisa Deus vai fazer, pouca coisa Deus vai manifestar. Então é um tempo de decisão, E deve ser um tempo de decisão, principalmente aonde? No nosso espírito, Né? Jesus falou, olha, o espírito está pronto, não é verdade? A carne para nada serve. Então existe uma prontidão, ainda que talvez você não entenda, não consiga perceber, mas existe uma prontidão interna para aquilo que é de Deus. Porque o espírito, diferente da alma, e muito mais do corpo, o espírito, no momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos como Senhor e Salvador, e a gente crê de verdade. Então, segundo a palavra de Deus, nós nascemos de novo. E quando a gente nasce de novo aonde? No nosso espírito. E é o espírito que se relaciona com Deus. É o espírito que tem comunhão de fato com o Espírito de Deus. Está na Bíblia. A nossa alma, ela pode adorar, a nossa alma pode chorar, a nossa alma pode engrandecer, a nossa alma pode submeter, mas quem relaciona com o Espírito de Deus é o nosso espírito. E é por isso que a gente precisa tomar uma decisão baseada na realidade do Espírito, na verdade do Espírito. Então é uma decisão que a gente tem que tomar pelo Espírito, porque se a gente for depender da carne, se a gente for depender da vontade da nossa carne, a nossa carne, querido, ela é literalmente inimiga das coisas do Espírito. A Bíblia diz isso, Romanos capítulo 8, você vai ver que a carne não pode agradar a Deus. Existe uma indisposição incutida em você e em mim, quando a gente pensa em relação a fazer algo em Deus ou para Deus através da nossa carne. A nossa carne, irmão, não tem disposição para mudança. Se a nossa carne tivesse disposição para qualquer tipo de mudança, a gente podia participar de uma palestra de qualquer coach aí, né? E talvez alguma coisa ia mudar, mas não se trata de uma mudança só de metanoia, de mentalidade. Se trata de um espírito que agora é regenerado e que precisa tomar uma decisão realmente de querer essa cura, de buscar essa cura para a alma, de buscar essa cura para a vida, de buscar de verdade
uma libertação. Uma libertação. E se a gente deixar, e se a gente for levado pela carne, e se a gente for deixar pela disposição da carne, irmão, a gente vai continuar como está, a gente realmente não vai romper, a gente não vai entrar naquilo que o Senhor tem para nós. Então, essa palavra de hoje, aquilo que a gente quer compartilhar, eu creio que é uma palavra muito cirúrgica. Talvez essa palavra é para alguns aqui, talvez não será para todo mundo, mas a verdade, querido, é que o Senhor nos chama para tomar uma decisão realmente em relação a algo e coisas que precisam ser profundamente transformadas. Nós precisamos, querido, realmente ser completamente curados. E quando a gente fala de cura, a gente não está falando só da cura emocional, ou de uma cura psicológica, ou de uma cura física. A gente está falando de cura, e é algo que o Espírito Santo deixou muito claro, que é aquela cura onde a gente passa a ser uma pessoa resolvida. Resolvida. Uma pessoa completa. Uma pessoa que realmente tem lá, sabe, dentro dela, a identidade dela como filho de Deus resolvida. E aí eu lembrei um pouco, né, quem já mexeu com construção, quem já ouviu falar, né, dessa área de construção, sabe, que quando é feita uma laje, aí aquela laje é feita, é colocado ferro, é montado uma estrutura, é montado todo um emadeiramento, é feito toda uma preparação milimétrica, tudo direitinho, aí vai e coloca aquele concreto, e aí no concreto tem cimento, tem areia, tem pedra, e enche aquela laje, né, enche aquela estrutura, né, e aparentemente quem olhar de longe, né, quem olhar de longe assim vai falar, nossa, que laje bonita, que laje grossa, olha, 20 centímetros de laje, 40 centímetros de laje, né? Aí a pessoa fala, nossa, essa laje é top. E aí você pensa assim, olha, então já vamos subir nela, já vamos montar nela, já vamos, né, morar em cima dela. Mas alguém que entende sobre laje, alguém que entende sobre construção vai falar assim, peraí, a laje está pronta, ela está estruturada, ela está cheia de ferro, foi colocado concreto, foi feito tudo, mas ela ainda não está curada. Ela precisa de um tempo de cura. Ela precisa, o irmão trabalha com isso, né? Ela precisa desse tempo de cura por dentro. Aí eu fui ler assim, bem por cima, sobre a questão de curar a laje. Eu fui entender que durante o processo de secagem, ela precisa ser hidratada. Ela precisa ser hidratada porque às vezes por fora aparentemente ela está rígida, aparentemente ela está perfeita, mas por dentro ela não está resolvida. Então quando a gente fala realmente de uma decisão, irmãos, é que você precisa tomar uma decisão no teu espírito, em fé, amém? Para que você realmente alcance cura sobre a tua vida. Ainda que não seja cura, mas talvez uma área da sua vida que precisa de libertação. Alguma coisa que carece, irmão, da libertação, gente. Libertação. A gente tem visto aí cada vez mais os escândalos surgindo. Pessoas que aparentemente era uma laje, estava legal, né? Você olha por fora, o estereótipo, uma roupa bacana, um relógio legal, né? Mas como aquela laje que, embora por fora aparentemente está forte, está rígida, ela por dentro ainda não está resolvida. Então talvez aqui, meu amado, e na verdade não é nem uma pregação, é compartilhar o coração de Deus com a sua igreja. Talvez uma área que você precisa de libertação, querido. Uma área que você é vulnerável, que você tem uma inclinação, de repente uma inclinação, ninguém sabe, ninguém conhece. Talvez os seus pais não conhecem, talvez a sua esposa não conheça, talvez o seu marido não conheça. Mas Deus sabe, o Senhor conhece. O Senhor lembra que a gente é pó, Ele conhece a nossa estrutura, Ele é misericordioso. Mas do outro lado, o diabo também conhece, ele também sabe que naquela área ainda existe um determinado acesso, ainda existe uma determinada fraqueza que não foi resolvida, que não foi tratada, que não foi liberta. Sabe, a Bíblia declara, o próprio Jesus disse, que se o Filho do Homem vos libertar, meu irmão, então verdadeiramente você é livre. Não aceite
permite nada menos do que você ser completamente livre, liberto, sabe, em nome de Jesus, de tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada, de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão. Às vezes, querido, não é um pecado, mas às vezes é um hábito, um comportamento, um jeito, uma forma que a gente adota, que a gente desenvolveu, e que ainda que não seja algo pecaminoso, isso acaba de alguma forma nos fazendo pecar, nos fazendo errar. Sabe, meu irmão, muitas vezes é um hábito de ficar reclamando, um hábito de ficar murmurando, muitas vezes é um hábito ali incutido, alguma coisa que está ali, que a gente sempre tem uma crítica, a gente não consegue ver nada à luz de Deus, a gente não consegue enxergar as coisas como Deus vê, e aí a gente abre a boca, irmãos, eu não sei o que Deus está falando, mas vamos lá, e a gente abre a boca, e a gente vai falando, e a gente contamina a si mesmo, porque o primeiro a ser inflamado é a gente mesmo, mas o segundo a ser inflamado é quem está perto da gente. E daqui a pouco aquela pessoa que está do teu lado tão animada, tão empolgada, daqui a pouco ela está desanimada, só porque a gente está falando, a gente está muitas vezes verbalizando, e às vezes inicialmente não é nem pecado, mas só o fato da gente não ser liberto disso, a gente acaba errando, a gente acaba pecando, a gente acaba transgredindo, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Então nós temos que decidir, queridos, realmente a sermos totalmente libertos, totalmente libertos. Sabe, eu quero declarar, eu quero dizer que hoje, se você crer, se você entender, se você decidir, o Senhor está colocando um controle remoto na sua mão. Sabe o que eu aprendi sobre libertação? Eu aprendi que primeiro você controla, e depois você submete ao controle dele. Tem muita gente que usa essa desculpa assim, não, está no controle, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não resisto, Deus sabe que não resisto. Tem uma brincadeira que diz assim, que o homem, às vezes o homem ele cai por conta de 3 barras, sabe as 3 barras? Quem conhece as 3 barras? Às vezes o homem cai, peca, desvia por 3 barras. A primeira barra que faz o homem cair é a barra de ouro, por conta do dinheiro. A segunda barra é o São João da Barra. Quem já tomou São João da Barra? Está repreendido. E a terceira barra é a barra de saia. Então todo homem é atacado às vezes nessas áreas. Barra de saia, São João da Barra, está amarrado o nome, e a barra de ouro. Mas brincadeira à parte, irmãos, nós precisamos decidir no Senhor, realmente pela nossa libertação, decidir pela cura, decidir em sermos realmente selados, restaurados, totalmente restaurados. Deixa eu te falar uma coisa para te encorajar, para te estimular em fé. Irmão, Jesus tem restauração plena, Jesus tem restauração completa. Não se deixe enganar não, o diabo é um mentiroso, o diabo é um manipulador, ele manipula. Sabe, querido, o Senhor tem restauração para você, restauração no seu corpo será restaurado, sua alma será restaurada, amém? E nós louvaremos o Senhor. É um tempo de decisão que nós temos que tomar no nosso espírito, porque o Espírito discerne as coisas que são do Espírito. A gente precisa entender as coisas no âmbito do Espírito. A gente está tentando discernir tudo aquilo pelo que a televisão está falando, aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que aquele youtuber está falando, aquilo que aquele cara influente no Instagram está falando. Mas você já parou para dobrar o seu joelho, para você falar com o Espírito Santo, que é o nosso maravilhoso conselho, fala assim: Espírito Santo, me ajude a discernir isso, me ajude a entender isso para a minha vida.
Então nós vamos basear um pouco aquilo que a gente vai compartilhar com vocês aqui sobre esse tema. João capítulo 5, versículo do 1 ao versículo de número 9, vai falar exatamente disso. De um homem que teve a oportunidade naquele exato momento ali de ser curado. E ele foi curado porque o Senhor é bom. Deus é bom. Mas antes disso ele preferiu a desculpa. A gente vai entender aqui nesse texto, a partir do versículo 1, o que diz aqui, o Evangelho de João. Diz assim: algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar uma grande multidão de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Ou seja, era realmente um lugar de pessoas que precisavam realmente de transformação. O versículo 3 fala: e ali costumava ficar esse tipo de pessoa. Versículo 4: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. Olha só, já estava ali há muito tempo. Então Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? A pergunta de Jesus não foi a seguinte: por que você ainda não foi curado? Poxa, fazia 38 anos, né? Jesus podia ter perguntado assim: peraí, meu filho, por que você não foi ainda curado? Mas Jesus não perguntou por que ele não foi curado. Ele só perguntou assim: você quer ser curado? Jesus não estava nem levando em consideração os 38 anos de sofrimento, de frustração, de decepção, de tentativas daquele homem. Mas Jesus foi direto na pergunta central, e é essa pergunta que Jesus faz para mim e para você nesse lugar: você quer ser curado? Ou você quer continuar como você está? Você quer ser curado? Então aquele homem, ele podia ter respondido, ele podia ter falado: Senhor, eu quero agora, só se for agora. Mas não, o texto vai dizer, versículo 7, disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, e quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então ele podia ter falado: Senhor, é isso que eu quero cura. Outro culto aqui eu falei, né, que o problema não é se Deus quer fazer, a pergunta é se você quer. A pergunta é se você sabe o que você quer, né? Imagina isso, falei aqui no outro culto, imagina Jesus vindo para você agora e pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Meu irmão, acho que a gente abriu o celular e ia procurar alguma coisa, sei lá, ver algum histórico, e a gente vai tentar: Senhor, são tantas coisas que eu preciso, meu Deus. O Senhor falou assim: não é se é tantas coisas, o que você quer? O que é a coisa mais importante para você hoje? Essa é a pergunta do Senhor: o que você quer? Você quer ser curado? Sabe, querido, tem que ter uma disposição, nós temos que decidir ser libertos, amém? Nós temos que decidir no Senhor. Se nós caminhamos no Senhor, se nós temos aprendido a conhecer o Senhor e a depender do Senhor, nós precisamos, queridos, entender que essa palavra aqui não é só uma história. Paulo fazia questão de dizer assim para os irmãos de Corinto: olha, eu não vim a vocês só com palavra legal, não. Eu não vim a vocês só com palavra de persuasão humana, não, ou de sabedoria humana. Eu vim a vocês na demonstração do Espírito e poder. Sabe a impressão que eu tenho, irmãos? É que a igreja hoje ela está muito nessa linha de palavras, amém, palavras de Deus, palavras bíblicas, mas às vezes sabedoria humana. E amém também, ouvir palavras, ouvir conselhos, ouvir frases que possam nos ajudar, né, a entender, a viver melhor. Mas o Evangelho do Senhor, gente, não é só uma história linda, é o poder de Deus. É o poder que cura, amém? É o poder que liberta, é o poder que restaura, é o poder que vivifica. Aleluia! Gente,
pessoas que estavam morrendo. Na Bíblia, eu já vi pessoas que estavam morrendo fisicamente, espiritualmente, pessoas que já estavam condenadas espiritualmente e fisicamente. Eu já vi com os meus olhos o Senhor levantar. O Senhor levanta. Amém? O Senhor levanta o doente, o Senhor levanta aquele que está quase morto, o Senhor levanta, e o Senhor levanta até o que está morto. Ele falou: aquele que ainda crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus só perguntou: você quer ser curado? Meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para te fazer essa pergunta: você quer ser curado? Mas aquele homem optou por uma desculpa: ah, Senhor, sempre acontece alguma coisa, alguém vem na minha frente, eu já tentei, eu já busquei, eu já bati na porta, ah, Senhor, ninguém tem pena de mim, sniff, sniff. Sniff, sniff. E a gente vai dando desculpa. O Senhor quer curar, gente. Eu quero declarar que essa palavra está sendo liberada, mas ela vai te acompanhar. Ela vai te seguir, essa palavra vai estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sabe, porque o Senhor vai alcançar você, vai alcançar sua casa, vai alcançar seu casamento, vai alcançar seus filhos. Creia nisso, creia nisso. Ninguém pode contra o poder do nosso Deus. João diz claramente que maior é aquele que está em nós, maior é o que está na igreja, maior é o que está sobre nós, amém? Maior é o que está no meio de nós, maior é aquele que está, querido, em nós, do que aquele que está lá fora, e bendito seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus poderoso, querido. As pessoas lá fora adoram imagens, escultura, adoram outros deuses, demônios, depositam toda a sua confiança em demônios, fazem oferendas para demônios, derramam sangue, às vezes de animais, ou até sangue humano para demônios, confiam toda a sua vida, comem lixo, comem porcaria para demônio, e o nosso Deus não pede nada disso. O nosso Deus só pede assim: dá o seu coração, crê em mim, confie em mim, creia na minha palavra. Você quer ser liberto? Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Então chegou o tempo de você não dar mais desculpa para o Senhor. Chegou o tempo de você decidir no seu espírito e dizer: sim, Senhor, eu quero ser. Sabe, muitos processos vão ser automáticos, como o caso desse homem que diz o versículo 9, então imediatamente o homem ficou curado. Então pegou a sua maca, pegou a sua cama e começou a andar, e isso aconteceu no sábado. Existem algumas curas e libertações e restaurações que o Senhor faz assim. E existem outras que vão ser um processo, mas seja rápido, seja um pouquinho mais demorado, seja um pouquinho mais lento, querido, em nome de Jesus. Ele vai fazer. Ele começou a boa obra. Ele começou a boa obra. Ele não errou. Ele não falhou, ele não mirou em outro e acertou você, não, ele mirou em você, ele olhou para você, ele pensou em você e falou assim: vai ser esse, vai ser essa família, vai ser essa casa, eu vou mudar a história, eu vou tirar essas pessoas lá da imundícia, tirar essas pessoas lá do chiqueiro, eu vou tirar essas pessoas do inferno. Querido, esse é o nosso Deus. Então ele pergunta para esse homem se você quer, e eu quero aqui rapidamente extrair algumas coisas importantes desse texto que a gente pode entender. Quando Jesus, aqui no versículo 1, diz que ele subiu para uma festa que era lá em Jerusalém. O texto diz que ele vai para uma festa em Jerusalém. E havia em Jerusalém, perto daquele lugar que era uma festa, esse lugar onde tinha muita gente doente. Então eu entendi aqui, debaixo aqui, por trás desse texto, por trás desses versículos aqui, a gente encontra aqui um princípio espiritual. E Jesus vai para a festa, mas ele faz questão de ir aonde haviam pessoas doentes. E aí a gente entende aqui por trás desse versículo, não está claro, não está aqui totalmente revelado, mas a gente entende que Jesus está dizendo aqui que se para existir de fato festa, é necessário primeiro existir o quê? Cura. A gente começa a entender que, por esse texto e na vida de cada um de nós que aqui estamos, é que não há festa de verdade,
não há como a gente celebrar de verdade se a gente não for totalmente resolvido, se a gente não for totalmente curado, se a gente não for totalmente transformado. Sabia disso? Como que a gente vai celebrar? A Bíblia diz, por exemplo, lá em Atos, que os discípulos, eles não deixavam de falar, não deixavam de proclamar, não deixavam de testemunhar daquilo que eles tinham recebido, daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham, o quê? Experimentado. Quando a gente olha a palavra de Deus, irmãos, não tem como a gente de fato celebrar e proclamar as grandezas do Senhor se a gente ainda não foi completamente transformado, se a gente não foi completamente ainda curado. É esse entendimento que a gente pode tirar um pouco desse texto aqui. Ora, se Jesus foi para uma festa, mas primeiro ele foi curar, isso quer dizer que de fato para a gente celebrar e festejar, a gente tem que ser completamente curado. Ah, pastor, é errado então eu celebrar? Não, irmãos, a gente pode celebrar de qualquer jeito, mas o Senhor quer que você celebre o quê? Que você festeje o quê? Aquilo que Ele fez na sua vida. Então não tem como a gente celebrar se a gente realmente não for completamente curado. É por isso que às vezes, querido, a gente não tem conseguido ganhar nossa casa. A gente não tem conseguido, muitas vezes, se alegrar, independentemente da circunstância, tendo ou não tendo. A Bíblia não diz isso, aprendi a ter, aprendi a não ter. Paulo diz, aprendi a ter, aprendi a não ter. Mas uma coisa eu aprendi, que tudo posso naquele que me fortalece. Agora, independente se a gente tem, se a gente não tem, irmão, quando a gente está curado, quando a gente está vivendo um processo de cura, quando a gente está andando realmente em libertação de tudo, irmãos, a gente vai celebrar, nós vamos festejar, amém? A nossa boca não vai parar de quê? Irmão, de falar, de se alegrar, de verbalizar. O salmista diz o seguinte: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, o texto diz, acho que é Salmos 127, se não me falha a minha memória, mas o texto fala que quando o Senhor tirou o povo aonde? Da prisão. O salmista diz assim: agora nós estamos como aqueles que sonham, e a nossa boca se encheu de riso. Amém, gente? Sabe, muitas vezes as pessoas pararam de sonhar porque ainda não entendeu que precisa ser completamente curada. O Senhor quer estabelecer os sonhos dele, o Senhor quer estabelecer os planos dele, mas antes, o Senhor quer curar. O Senhor quer trazer libertação completa. Jesus diz isso lá no Evangelho de Lucas, é a mesma coisa que está escrito lá em Isaías, capítulo de número 61, versículo 1. Jesus cita isso lá em Lucas, quando ele sai do deserto, e ele abre esse texto de Isaías 61, 1, e olha o que ele diz, ele fala assim: o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para levar as boas novas. Boas novas, novidade de vida, novidade. Que novidade é essa? Olha, essa vida que você tinha é uma vida que até aqui o diabo manipulou você, até aqui você fez tudo conforme você quis, até aqui você sofreu muito, mas o Senhor está dizendo aqui, pelo que me ungiu para trazer boas novas, as boas novas de salvação, as boas novas de libertação, amém, querido? As boas novas que agora o diabo e o império das trevas não mais vai ter poder sobre nós. As boas novas que agora o pecado não pode mais nos dominar. Você quer boa nova melhor do que essa? Até então qualquer coisa nos afetava, até então qualquer vício nos dominava, mas agora não, agora o Senhor, aquele que foi ungido do Senhor, veio para trazer boas novas. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar o quê? Liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Meu irmão, ele veio para isso.
Está aqui. Versículo 2: para proclamar o ano da graça, do favor do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Quem anda triste? Quem anda desanimado? Quem anda, desencorajado? Pois é, ele veio para quebrar isso. Ele veio para arrancar essa tristeza. Ele veio para quebrar, irmão, em nome de Jesus, todo esse desânimo, talvez, que você possa estar tendo em relação às coisas do Senhor. Falo com muito amor e carinho, não é o caso de ninguém que está aqui, mas tem gente que é tão animado para tanta coisa, mas quando fala das coisas do Senhor, meu irmão, parece que está indo contra o vento, Meu Deus, que dificuldade. Pois bem, mas ele veio para trazer, consolar os tristes e dar a todos os que choram em Sião. Sião é uma figura da igreja. Sião é a figura da igreja do Antigo Testamento. Então a todos os Siões uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto. Foi isso que ele veio fazer. Amém? Então no lugar de cinza ele veio trazer óleo de alegria em vez de pranto. Manto de quê? De festa, manto de louvor, vestes de festa, de celebração. Vamos continuar o texto aqui para a gente não perder o fio da meada. E ele diz, olha, quando pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados de quê? Quem será chamado? A igreja, você e eu, seremos chamados. Isso aqui é uma profecia messiânica. Nós seremos chamados carvalho. Diga carvalho. Você sabe o que é um carvalho? Você sabe que é uma árvore que era, como o tipo era carvalho. Carvalho era uma árvore forte, frondosa, rígida. O Senhor está dizendo isso. Eu estou curando, eu estou libertando, eu estou trocando vestes de tristeza por vestes de festa, no lugar da cinza, óleo de alegria, e tudo isso eu estou fazendo por quê? Porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Na Almeida Corrigida fala, eles serão plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O intuito aqui de Jesus é dizer o seguinte: eu vou curar, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou restaurar. Para quê? Porque amanhã você será como um orvalho, você será como um carvalho, aliás, você será como uma árvore firme. Agora, essa árvore, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de quê? De ser plantio do Senhor, plantação do Senhor, para a sua glória. O quê? Para que Ele seja glorificado. Então o Senhor está dizendo o seguinte: no momento que você for curado, no momento que você for de fato liberto, meu irmão, você vai ser um carvalho. Você vai ser aquela pessoa firme, completa, firmada na rocha, enraizada, estabelecida. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você como um carvalho da justiça de Deus aqui na terra. E as pessoas vão dizer assim: mas não era aquele mentiroso? Pois é, agora da boca do cara só sai verdade. Ah, mas não era aquele cara que era mulherengo e gostava de vídeos de pornografia, e gostava de muitas vezes, até adulterar. Era porque eu libertei, Jesus libertou, e agora você é um carvalho da justiça de Deus. E agora a pornografia, o adultério, o espírito de adultério, tudo isso, meu irmão, você já foi liberto, você foi restaurado, você foi comprado, irmão, em nome de Jesus. As pessoas vão olhar para você: mas não é aquele cara que bebia, não é aquele cara que aprontava, não é aquela mulher que tinha problema de depressão. Irmão, era tudo isso. Mas são pessoas que encontraram-se com Jesus, e Jesus perguntou para elas: você quer ser curado? E essas pessoas, Senhor, disseram sim, porque o Senhor é a minha única esperança, o Senhor é meu socorro nesse tempo presente, Senhor. Então essas pessoas que disseram sim e creram na cura, serão chamados carvalhos de justiça do Senhor.
E essas pessoas foram plantadas para a manifestação da glória de Deus, ou seja, as pessoas vão olhar para a sua vida transformada, de fato curada, de fato, a sua vida totalmente, sabe, regenerada, e sabe o que elas vão falar? Elas vão dizer: glória a Deus, Deus realmente existe, o Senhor realmente trabalha, o Senhor realmente é poderoso. Sabe por quê? Porque Deus vai manifestar a glória dele através da sua vida. Por isso, meu irmão, que essa área que talvez é um problema, talvez essa dor que você tem, que talvez é uma coisa que te machuca e te perturba, creia que o que Deus vai fazer na sua vida, vai transformar essa área de vulnerabilidade, de fraqueza, de dor, no seu maior testemunho. Você crê que Deus vai transformar a sua vida no grande testemunho? Não é tristemunho, não é tristemunho. Que tem gente que, pelo amor de Deus, é um tristemunho. Dá vontade até de sair de perto. E aí, meu irmão, como é que você está? Sabe como é, né? Essa vida com Jesus é maravilhosa. O cara não consegue nem completar a frase dizendo que a vida com Jesus é maravilhosa. Irmão, tu já viu? Tem pessoas que é tudo difícil, mas é difícil porque você não entendeu que Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para curar os oprimidos, Ele veio para derramar óleo, unção, unguento sobre toda dor, querido, toda dor. Aonde existe ali cinza, onde existe ali luta, onde existe perda, onde existe um buraco, onde existe uma lacuna, meu irmão, o tamanho desse buraco, o tamanho dessa dificuldade é o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus vem com poder. Então não existe celebração completa sem restauração completa, sem libertação completa. E o Senhor quer gerar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Diga para o teu irmão, fala assim: meu irmão, está chegando o teu tempo de celebrar. Está chegando o tempo de festa, tempo de festa, tempo de celebrar, tempo de celebrar. Essa enfermidade não é para a morte, esse desafio não é para te desanimar, essa luta não é para te derrubar, querido, não há nada que o Senhor não permita, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que agem de acordo com o seu propósito. Irmão, você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, o Senhor não errou, está tudo preparado, o sangue que foi derramado, Ele não está mais na cruz, Ele ressuscitou, e Ele reina para todo sempre, e nós pertencemos a esse Rei, que é o Rei da glória. Louvado seja o Senhor. O tempo de cantar chegou, o tempo de adorar, o tempo de louvar, o tempo, irmão, de começar a sonhar. O salmista diz: agora a gente está como alguém que sonha. Ninguém pode arrancar o sonho, querido, quando o Espírito Santo começa a dar sonho, dá visão. E esse é o nosso desejo, que essa cura venha, que essa chave vire, que você deixe o passado, que você perdoe quem tiver que perdoar, que você libere essa pessoa, sabe, querido, em nome de Jesus. Esse é o momento, esse é o tempo. Se for para você, sabe, se humilhar, então se humilha. Jesus não se humilhou, Ele não se esvaziou, Ele não se fez servo. Eu sei que é difícil, irmão, é difícil, pedir perdão é difícil, mas perdoa, peça perdão, resolva isso, sabe, faça questão de virar uma página, decida virar essa página, decida a viver de verdade. É muito comum, né? Virou meio que um jargão, ficou meio que uma coisa meio que popularizada essa frase, né? Viver o novo de Deus. Alguém fala lá o novo começo, seja novo começo, novo de Deus, seja o que for. A gente tem que decidir, porque o Senhor tem vinho novo. Ele tem vinho novo, mas Ele quer colocar vinho novo em odre novo. Em pessoas que realmente deixaram, sabe, a velha embalagem, as velhas coisas, deixaram para trás. Então, queridos, em nome de Jesus, o Senhor quer trazer festa,
E outra coisa que a gente olha nesse texto e a gente aprende, é que haviam muitos doentes, muitos mancos, muitos cegos, muitos paralíticos, sim ou não? Mas Jesus foi ali só por causa daquele homem que há 38 anos estava naquele estado. O texto não vai dizer também, tem coisas que a gente fica pensando, conjecturando e submetendo ao Espírito Santo. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma doutrina, é só um pensamento. Mas a gente entende, pela desculpa que ele deu, falando assim: Senhor, já tentei, toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente, e toda vez que eu estou quase colocando meu dedinho na água, alguém vai e me empurra. A gente entende que aquele homem, ele desistiu. Ele desistiu. O que fez Jesus ir ali, diante de tantas pessoas que ali estavam, não tinha muita gente doente? Tinha, irmãos. Tinha muita gente necessitada? Tinha. Mas tinha uma coisa naquele homem que fez Jesus ir até lá. É interessante, preste atenção, nós vamos caminhar para o final, que na maioria dos textos, você sempre vê uma pessoa indo até Jesus. É ou não é verdade? Na maioria das vezes, você vai ver sempre alguém indo até Jesus. Amém, gente? Então a gente vê o leproso indo até Jesus. A gente vê um paralítico que foi até Jesus. Ele não foi sozinho, mas 4 amigos levaram aquele paralítico até Jesus. A gente vê aquela mulher do fluxo de sangue indo até Jesus. A gente vê Jairo indo até Jesus. A gente vê o centurião indo até Jesus. A gente vai ver que existe ali meio que um padrão das pessoas irem até Jesus, mas aquele homem não foi até Jesus, Jesus foi até ele. Mas por que ele foi? É porque dentro do coração daquele homem ele tinha desistido. Porque a resposta dele denunciou o coração dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer alguém? Deixa ela falar. Você quer saber onde a pessoa está? Deixa ela falar. Você quer saber se essa pessoa está com comunhão com Deus? Deixa ela falar. E você vai ver. Aquele homem falou do que o coração estava cheio. E o coração dele estava cheio de quê? De desistência. Literalmente a gente entende que aquele homem desistiu de lutar. Ele desistiu da cura dele. Ele desistiu de ser curado. E sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não desista. Não desista. Não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não desista daquilo que o Senhor tem para as suas emoções. Sabe o que Ele tem para as nossas emoções? Ele tem paz. Aquele homem desistiu. Eu estava falando até no culto da tarde que teve um momento da minha caminhada, bem no começo quando eu me converti, porque infelizmente naquele tempo não tinha ninguém assim, não tinha discipulado, não tinha ninguém para ficar lá. Stanley, a Bíblia diz isso, meu irmão. Não faz assim não, persevera, continua, você é amado. Eu até olhei para minha mãe, agora lembrei de uma história, que eu estava começando a ir para a igreja, eu não tinha nem entregado a vida para Jesus. E aí eu fui num culto, e naquela semana, eu acabei aprontando. Eu acabei saindo numa sexta-feira à noite, mas lá no meu coração, lá no meu espírito, o Espírito Santo falava assim: não sai, não sai, não sai. E eu acabei saindo, numa sexta-feira. Mas não deu outro, irmão. Acabei saindo, encontrei um amigo na madrugada, e esse amigo da madrugada falou: cara, vamos lá em tal lugar. Eu pensei uma, pensei duas, falei: cara, vamos lá. E naquela noite, irmãos, assim, infelizmente, eu meti o pé na jaca. E eu estava caminhando, estava indo para a igreja, entendendo, né, alguma coisa. E aí eu fiquei mal. Foi numa sexta-feira para o sábado. Aí sábado foi aquele dia terrível. Aquelas acusações. Meu Deus, aquela pressão espiritual, pressão mental. E eu só escutava assim dentro de mim: para mim já era, né? E vinha assim na minha mente: poxa, você mal começou
e já está fazendo tudo errado, né? E aí tá bom, aí minha mãe tem ainda um amigo aí, nós amamos a vida desse irmão aí, mas esse irmão foi lá em casa, e ele foi almoçar com a gente, aí depois do almoço, né, um homem, né, falei, poxa, eu vou conversar com ele, né, vou pegar um conselho, de repente ele orar por mim. Aí nós entramos lá no meu quarto, lá eu era solteiro ainda, e aí eu falei para ele assim, irmão, eu estou começando agora na igreja, você sabe. Não, eu sei, a gente está orando por você. Aliás, nós estamos orando há muitos anos por você. Falei, pois é, irmão, sexta-feira eu saí. E não deu outro, irmão. Virei a madrugada, aproveitei lá, zoei, pisei o pé na jaca, fiz tudo errado. Aí fui confessando todos os meus pecados. Confessando. Aí na hora que eu pensei assim, poxa, esse irmão vai orar por mim, ele vai me encorajar. O irmão falou assim, rapaz, agora já era para você mesmo. Agora já era para você acabou. Eu falei, meu Deus do céu. E eu pensava comigo, eu nem comecei, Jesus, eu já estou reprovado, já estou fora da tua lista, Senhor. Aí naquele dia eu fiquei tão triste, cara, enfiei no quarto. E eu falei, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de nada. Aí minha mãe que está ali, né, sempre orando, intercedendo. Aí ela falou assim, filho, vamos hoje no culto, tem uma igreja assim, assim lá em Santos. Isso foi há 25 anos, quase 26 anos atrás. Eu falei, mãe, eu não quero ir não, mãe, não quero, para mim já foi, para mim já era, acabou, eu falei com Deus. Ela falou assim, não, vamos lá. Eu falei, mas eu não quero ir. Ela falou assim, uma coisa tão simples, né, que nunca eu esqueci. Ela falou assim, meu filho, é quando a gente não quer ir, é que a gente tem que ir. Aí eu falei, tá bom, mãe, vamos lá, vai. Aí fomos para o culto. Aí cheguei lá, louvor. Aí começou a palavra. O pastor está lá pregando, não lembro nem que ele estava pregando, irmão. Mas naquela noite, eu comecei a ter uma visão. E quando eu olhava lá para o pastor, não via mais ele, mas eu via um tubo assim. E naquele tubo que parecia, sabe aquele, quem surfa sabe, né? Aquele tubo da água, de praia, né? De mar ali, aquele tubo. Parece aquele tubo de água assim. E dentro daquele tubo vinha assim o poder de Deus. O poder de Deus. Eu lembro que naquela noite eu chorava. E o poder de Deus veio sobre mim, começou a me lavar, começou a me limpar, começou a trabalhar, Irmão, quando terminou o culto, meu irmão, quando terminou aquele culto, eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu senti as cadeias quebrarem. Depois daquela noite, eu nunca mais me afastei do Senhor. Depois daquela noite eu nunca mais assim, não, irmão. Naquela noite eu entendi que aquele que me chamou é poderoso para libertar. Aquele que te chamou é poderoso para curar. Aquele que te chamou é poderoso para transformar. Amém, queridos? Eu quero finalizar dizendo isso. Jesus sabia que aquele homem desistiu. E talvez você está aqui hoje e você talvez também desistiu. Abriu mão. Talvez de uma área da tua vida que o Senhor talvez estava até já dentro de um processo. O Senhor já estava trabalhando e de repente, sabe, irmão, veio alguma coisa e tirou você. E aquilo tirou você do teu propósito, aquilo tirou você daquele processo que Deus estava trabalhando, talvez na tua vida, talvez no seu casamento, talvez na sua empresa, talvez na sua saúde, talvez nas suas emoções. Mas eu estou aqui para dizer para você, não desista, porque ele não desistiu. Aquele homem desistiu, mas Jesus não desistiu. E ele continua dizendo, eu sou o Senhor. Você quer ser curado? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos onde você está.
nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos fazer 2 orações aqui. A primeira oração, nós vamos fazer uma oração com todo mundo aqui, com toda a igreja. Mas a segunda oração, nós vamos fazer uma oração bem específica por você que hoje quer ser curado, você quer ser liberto. Esse pecado, esse vício, essa prática, ela não pode mais te dominar. Aleluia. Aleluias. Chegou um tempo novo na sua vida, querido. Chegou um tempo novo na sua vida. Chegou um tempo novo nas suas emoções. Você precisa crer nisso. Talvez você, numa expressão popular, é aquela pessoa que está tentando tampar o sol com a peneira. Não vai dar certo, não está dando certo. Você precisa deixar o sol da justiça realmente vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Sabe, o Senhor quer estabelecer você e a sua casa como um carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então nós vamos louvar, nós vamos adorar o Senhor com essa canção e nós vamos orar. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quantos creem que o Senhor é a cura? Você crê que o Senhor é a cura? Nós vamos orar como igreja agora. E eu queria que você pudesse aí dar a mão para o seu irmão um pouquinho. Se você puder, dê a mão para ele. Nós queremos declarar cura sobre o corpo de Cristo. Declarar cura sobre os remidos do Senhor. Nós estamos lutando nesses dias com vários tipos de ataques, de armas. Nós estamos lutando contra todo tipo de dardo inflamável do inimigo, sabe? E a palavra inflamável é algo que a gente tem que entender, que muitas vezes é uma seta, muitas vezes é uma situação que inicialmente, aparentemente não causou nada. Sabe aquele pelinho encravado que é só um pelinho, mas se não arrancar, se não tratar, daqui a pouco começa a ficar inflamado. Nós queremos orar nessa noite aqui para encerrar esse domingo, declarando cura sobre a tua vida, declarando libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa. De repente alguém que
não está aqui, que é alguém lá da sua casa, talvez um marido, talvez um filho, talvez, querido, um pai, uma mãe, talvez alguém que está preso lá no vício, talvez do jogo. Quantas pessoas estão acabando com a vida, estão se suicidando por causa do jogo. O jogo lá no celular. Nós queremos declarar, querido, em nome de Jesus, que as cadeias serão quebradas. Nós queremos declarar, Senhor, sobre essa igreja, nessa cidade, que o Senhor tem ungido esse lugar, que o Senhor tem ungido a tua igreja, para pôr em liberdade os cativos. Então agora, se você der a mão para o teu irmão, eu queria que você começasse a abrir a sua boca, principalmente os líderes agora, os intercessores agora. Senhor, nós oramos agora nessa noite em nome de Jesus, Senhor, e nós declaramos agora, vamos, querido, abre a tua boca, lute, nós declaramos, Senhor, que nós nessa noite, nós decidimos pela cura, nós decidimos, Senhor, pela libertação. Ah, querida, em nome de Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Vem, Senhor. Vem com a tua unção. Tu és Despedaça o jugo. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Com as mãos dadas ainda, nós oramos, Senhor. Nós declaramos libertação. Meu irmão, seja liberto nessa noite. Seja liberto nessa noite. Seja livre nessa noite. Nós repreendemos todo espírito de homossexualismo. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de orfandade. Nós repreendemos, Senhor, da igreja, do meio da igreja, todo espírito de morte, todo espírito de tristeza, todo espírito de perturbação, todo espírito de angústia. Ah, Senhor, nós oramos nesse lugar e nós declaramos sobre a nossa casa, que a nossa casa é bendita, que a nossa casa é abençoada, que os nossos filhos são benditos, Senhor. Oh Espírito Santo, nós decidimos nessa noite, nós não vamos desistir, Senhor, nós não vamos nos conformar com esse mundo. Esse mundo tem falado que é normal, esse mundo tem falado que é assim mesmo. Não, Senhor, nós dizemos não. Nós declaramos, Senhor, declaramos cura, libertação, salvação, transformação, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Pode levantar suas mãos. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio
Feche os seus olhos, nós vamos terminar o culto. Nós queremos ministrar sobre a tua vida esse refrão que diz: nada é impossível. Nada é impossível. Feche os seus olhos. Repita. E nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é. Nada é impossível para ti. Nada. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Sabe, coloca mesmo o teu mundo nas mãos dele. Coloca nas mãos dele a tua vida, o mundo, entrega tudo, porque nada é impossível. Sabe, eu declaro que a sua cura a partir de hoje está brotando. O processo de cura está subindo na tua alma, na tua vida. Sabe, receba isso da parte do Senhor. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós não somos daqueles que desistem para a perdição. Nós somos daqueles que avançamos para a salvação. Nós não vamos desistir, Senhor, nós somos a tua igreja. E as portas do inferno, Senhor, jamais vão prevalecer contra ela. Jamais, 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 jamais. Levante a sua mão. Levante a sua mão, Senhor. Você é a eclésia, você é a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa, contra as suas emoções. Nós declaramos, Senhor, sobre esse lugar. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, Senhor. Repreendemos todo espírito de falta de fé e declaramos, Senhor, o espírito de fé, Senhor, sobre cada vida e sobre cada coração, porque nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti, Senhor. E se você crê, querido, diga um